Olá, pessoal. Iniciamos hoje mais uma conversa dos domingos com o Marco Lisboa. Sempre procuramos, todo domingo, repercutir aqui no nosso canal o artigo que o Marco Lisboa publica na Folha de São Paulo. E esse domingo, o título do artigo dele é Reações descabidas podem agravar a crise. Bom, nós temos como convidado para essa conversa com o Marcos nesse domingo o professor, pesquisador do INSPE, advogado, Breno Vasconcelos. Breno, prazer tê-lo aqui conosco, né? Vamos ver se a gente consegue extrair do Marco melhor aqui nessa sua coluna de domingo. Marcos, no seu artigo de hoje, talvez o seu ponto central da sua discussão é que parece que o executivo, ele de alguma forma deixou um vácuo nas decisões mais importantes, propriamente do próprio executivo. E isso está fazendo com que o próprio legislativo e o judiciário ele passa a sofrer pressões de outros grupos no sentido de atender, né, outros interesses. Então, essa semana nós tivemos a saída do ministro da Saúde e a saída do Moro. Isso como o Moro saiu, né, com acusações graves, né, ao presidente da República, pode agravar mais ainda, né, a nossa situação econômica no futuro, que já vinha debilitada, a necessidade aí de várias reformas, e você coloca que é, há um potencial na mesa, né, de agravar a crise que já era, vamos dizer assim, o país já estava numa situação debilitada. Então, Marco, eu queria que você desenvolvesse mais o que você estava pensando desse seu artigo, aí depois a gente coloca o Breno na conversa e tenta aí repercutir os pontos centrais. Bom, obrigado. Né? Prazer estar aqui com vocês de novo, Flávio, Breno. Eu acho que tem uma diferença entre os poderes que é sutil e às vezes passa desapercebida. Legislativo e judiciário são casas entre iguais. Né? E isso vale para todos os níveis dessas casas. Né? A Câmara dos Deputados, o Senado, o Supremo, o STJ, as instâncias inferiores. Né? Quer dizer, em cada instância são pares, né, que têm que chegar a acordos. Né? Não tem uma hierarquia. Você tem, eventualmente, alguém que está coordenando os trabalhos e, com frequência, com rodízio. Né? Quem tem a visão do todo do orçamento público e quem tem a responsabilidade por executar a política pública, né, é o poder executivo, que é um poder hierárquico. Né, é o poder que se contrapõe aos demais exatamente pela sua função de coordenar e executar, né, e por isso mesmo ele tem uma hierarquia bem definida no sistema presidencialista. Né. E por isso mesmo, o papel de pautar a agenda, né, o papel de organizar a agenda, de propor o encaminhamento, vem do executivo, no orçamento, né, na execução das políticas, na avaliação dos impactos. E com frequência, algumas medidas que eventualmente são muito bem intencionadas para atacar um problema específico, e a gente pode entrar em vários exemplos na sequência, tem efeitos sobre o restante da sociedade muito negativos, tem efeitos colaterais. Né? E por isso mesmo a importância do executivo. Outras vezes, ideias muito boas não são execuíveis, ou têm dificuldade de implementação. Uma coisa é a concepção geral abstrata, outra coisa é botar a ideia no papel, efetivamente de pé e ela ser eficaz. Quando o executivo, né, não tem capacidade de formulação geral, né, ou dificuldade de execução, ou pego no contrapé, tem que ser capaz de avaliar os impactos que estão sendo propostos, ainda mais numa crise desse tamanho, né, que caminha para ser a maior crise da nossa história, a sociedade fica assustada, natural. E os poderes reagem às pressões. Olha, eu tive um problema aqui no meu setor, eu estou com uma dificuldade com a concorrência de A, B ou C, eu não recebi do fornecedor, eu não consigo pagar meu aluguel, olha, me ajuda aí. Né? E aí os poderes, né, o legislativo, que responde
né, as demandas dos grupos, né? Ou o judiciário, que tem que atender às provocações que vem na sociedade, toma decisão com base no caso particular. Olhou o caso e falou: olha, isso aqui é justificável. Né? Aqui, não, veja bem, está com problema, vou ajudar. Né? O problema é que esse processo descoordenado pode gerar quase um caos. Né? Pode gerar uma desorganização da economia, da sociedade. Você pode começar a fazer políticas que conflitam entre si. Né? Políticas que vão prejudicar as próximas gerações, políticas que são bem intencionadas, mas fracassam por dificuldades na execução. Então, a ausência do executivo é grave, né? Quando o executivo é incapaz de propor e organizar o debate e executar a política pública, é grave, mas numa crise como essa, mais grave ainda. Breno, e mesmo a ausência do executivo, mas também o próprio executivo não se entende das suas políticas. Porque essa semana, inclusive, foi anunciado um plano de recuperação econômica, vindo lá do gabinete do presidente, e não convidaram nem o Paulo Guedes para participar dessa discussão. Quer dizer, além do fato do executivo pode estar sendo omisso, ele mesmo, dentro dele, existem dubiedades em termos de condução da política econômica. Né? Queria que tu elaborasse em cima do que o Marcos falou e sobre essas questões das relações entre os poderes. Né? Flávio, bom dia, Marcos. Pois é, o Ministério da Economia ficou de fora, né, do anúncio daquele pacote com setas de crescimento para o alto, né, com projetos 1, 2, 3 e 4 sem identificar quais são esses projetos. E isso só demonstra esse ponto que Marcos está levantando da falta de coordenação. Né? Do ponto de vista do meu campo de conhecimento, que é o campo tributário, o que nós temos visto, Flávio, são respostas ainda... Tem sido adotadas algumas medidas que são importantes. Por exemplo, a primeira medida que foi adotada pelo Poder Executivo de postergação do pagamento de tributos por empresas que estão no Simples, que são os pequenos negócios, isso é muito importante. Algumas outras medidas, como postergação de pagamento sobre tributos sobre folha de salários, PIS e COFINS, mas ainda falta uma grande comunicação de qual vai ser o caminho a ser seguido. E aí, nesse ponto, nós começamos a ver surgir esse protagonismo de outros poderes, que é também denunciado aqui pelo Marcos. O Poder Judiciário sendo provocado individualmente por contribuintes que se veem em situação de ausência de caixa, interrupção de atividades, e eles buscam o Poder Judiciário. Está previsto na Constituição isso, que o Poder Judiciário, todo mundo tem acesso ao Poder Judiciário contra qualquer risco de lesão a um direito, por exemplo. Então, o Poder Judiciário atua, muitas vezes com assimetria de informações, sem todas as informações que o Executivo tem sobre a execução do orçamento, e o Poder Legislativo vai tomando algumas medidas, muitas vezes sem entender exatamente quais são os efeitos delas, sem olhar lá para fora. Por que outros países, diferentemente do Brasil, essas propostas de aumento de carga tributária, de criação de um novo tributo, como esse comunicado colocado pelo Marcos no artigo dele de hoje, por que outros países não estão fazendo isso? Porque só o Brasil. Vamos olhar para o nosso laboratório internacional, para todos os países, a gente tem uma característica dessa crise, que ela, diferentemente de outras que já atravessamos no mundo, ela pega todo mundo, ela pega o mundo inteiro de uma vez só. Então a gente consegue olhar para as jurisdições estrangeiras e saber o que os outros países estão fazendo e estão sendo bem-sucedidos nisso. O que é uma tristeza, né, o fato de ser global, a crise, mas, por outro lado, dá essa possibilidade de o Brasil, inclusive, se antecipar ao que está ocorrendo lá fora. E o Brasil está perdendo tempo com isso, está discutindo criação de empréstimo compulsório sobre grande fortuna, um mix aí, uma mistura de imposto sobre grande fortuna
com a característica de empréstimo compulsório, que depois vai ser um tributo que vai ser devolvido daqui a 4 anos, se houver disponibilidade de orçamento. O Marx também menciona, Breno, a cobrança, maior taxação no lucro de empresas, né? E isso pode agravar mais ainda, né, uma possível reestruturação pós-crise, ou mesmo aprofundar mais ainda a crise dessas empresas, nesse momento que, na verdade, como você falou, é todo mundo, tanto o consumidor, as famílias, mas as empresas também estão em situação difícil. Pois era sobre esse projeto, Flávio, era esse projeto que eu me referia. Ele é um projeto de lei complementar que aparentemente desistiram de prosseguir com ele, mas a redação prevê que as empresas que têm patrimônio líquido igual ou superior a R$ 1 bilhão pagarão de 0 a 10% do lucro líquido apurado nos 12 meses anteriores. Ou seja, no momento em que todos nós, todos os negócios, pequenos ou grandes, estão preocupados sobre a capacidade de ter caixa para superar essa crise, para atravessar essa crise, vem uma solução como essa, que supostamente levantaria o quê? 37 bilhões, parece que é o levantamento, e às custas de quê? Porque um ponto que eu acho que falta nesse debate é o seguinte: vamos taxar as grandes empresas, vamos identificar aí quais são as grandes fortunas e taxá-las. O que significa isso para as grandes empresas? E o que significa isso para a sociedade? Taxar uma grande empresa e dificultar a capacidade dela de atravessar essa crise significa dificultar também a capacidade dela de manter os seus empregados e pagamento de seus fornecedores. E, em última análise, a capacidade dela de financiar o Estado no futuro. Ô Marcos, essa desorganização na economia, né, parece que vai se agravando. Aí você coloca também que o cenário, né, é cada vez mais preocupante, né? Quer dizer, ainda mais com suposta fragilidade que vem ganhando Paulo Guedes e a equipe econômica, joga mais incerteza ainda, né, em toda essa discussão, né? Como é que você vê assim, o desenrolar, né, dessa crise, dado que o presidente agora ficou mais fragilizado inclusive com acusações no STF? Então, você tá vendo um filme se repetir? Flávio, eu acho que é um momento preocupante para o país. Agora, muito do que está acontecendo nessa crise, né, grande medida, já era visível desde a campanha eleitoral. Quer dizer, a gente teve todo um processo, né, em que, por um lado, um candidato com uma agenda nacionalista, corporativista, né, com uma visão que é típica de muitos grupos da sociedade brasileira, né, uma visão legítima, né, de muitos grupos da sociedade brasileira, uma visão muito antiga, muito tradicional no Brasil, né, de que o país se desenvolve protegendo a sua economia nacionalista, né, com um Estado grande, né, intervencionista. Quer dizer, é óbvio que o discurso não era muito articulado, mas tinha várias componentes desse discurso tradicional nacional desenvolvimentista com um viés muito corporativista, né? Por outro lado, a isso se soma uma agenda liberal, né, com um discurso de privatização, né, de mercado, né, com algumas promessas, né. Primeiro, é um natural conflito aqui de ideias, né? Como é que vai se resolver isso na prática? Essa foi uma dúvida que surgiu já na campanha. O segundo é que, apesar do discurso muito liberal, essa agenda quase não avançou desde o começo do governo, né? Você teve a aprovação da reforma da Previdência, que é um tema que está em debate há anos no Brasil, que quase foi no governo Temer e acabou sendo aprovada no ano passado, né? Infelizmente pela metade, porque não incluiu estados e municípios. Isso é um problema que o país está pagando uma conta grande por isso, né? É o grande
problema dos estados é o seu gasto com folha de pagamentos de ativos e inativos, e nada mais andou. Né? Concretamente, né, que privatização aconteceu, que abertura de mercados. Você tem a Camex, já no governo Temer, tinha autorizado reduzir tarifas, né, de importação para uma série de bens importantes para a produção. Né? Melhorar a tecnologia disponível no país, trazer máquinas mais modernas para aumentar a produtividade, aumentar o crescimento econômico. Essa pauta foi aprovada. Não avançou. Né? O governo foi, voltou. Quer dizer, a questão tributária, que é algo totalmente disfuncional no Brasil, que a gente pode detalhar, né? É o tema do trabalho de Breno, né? E é uma carga e são regras que não tem em outros países e que induzem investimentos em atividades improdutivas, que induzem estruturas de empresas ineficientes. Quer dizer, nós temos um regime tributário caótico, isso aparece nos números imensos do contencioso tributário do Brasil, mas, sobretudo, disfuncional. Quer dizer, uma economia de mercado, os preços, eles funcionam como grandes sinais. Né? O carioca fala sinal de trânsito, o paulista vai falar em semáforo. Né? Mas o sistema de preços relativos, ele indica, olha, vamos produzir tal coisa, está faltando isso. Né? Essas atividades são mais rentáveis. Esse é o papel do sistema de preços relativos numa economia de mercado. E esse é o lado bom de uma economia de mercado. Tem vários lados complicados, e em momentos de crise são difíceis, tem setores que não funcionam tão bem, mas o grande mérito da economia de mercado é, por meio dos preços, indicar às pessoas, às empresas, aos investidores, o que fazer. E funciona bastante bem, na maioria dos casos. Né? Pois é, no caso do Brasil, o nosso sistema tributário distorce todo o sistema de preços relativos. Regimes cumulativos, não cumulativos. Se você é pequeno, você tem benefício tributário, aí você não quer ficar grande. Né? Se você é induzido a investir onde não deve, na atividade, no setor, no produto, os produtos têm tributação, produtos de consumo têm tributação diferente. Né? Bom, nada disso avançou. E esse era um debate que, com a Previdência, está começando a ficar maduro. O Congresso estava querendo discutir uma reforma tributária. A reforma do Estado. Né? Nós temos um poder público caro para um país pobre como o Brasil, bastante caro, né? Com as comparações internacionais de países parecidos, e muito ineficaz. Isso é, o cidadão se beneficia muito menos do poder público no Brasil do que em outros países. Você compara países que gastam parecido com o Brasil, a nossa educação tem muito mais dificuldades. O aluno aprende muito mais. E essa tem que ser a métrica para avaliar a qualidade de ensino. Os alunos estão aprendendo, estão se desenvolvendo. Toda essa agenda ficou para trás. Né? Nada disso avançou no ano passado. Então você desperdiçou um primeiro ano de mandato, com muito apoio, né? Em que a agenda avançou quase nada, tirando a Previdência. Né? Um país com dificuldades estruturais e baixo crescimento há muito tempo, e chegamos na crise com uma economia medíocre. E agora, né, nesse momento, começa a aparecer a dicotomia que já estava na campanha eleitoral. Olha, essa agenda liberal não tem funcionado. Não tem a menor dúvida que não funcionou, ela não foi feita. Né? Ela não aconteceu, né? Não teve avanço. Que reformas foram feitas? Né? O segundo, e vem o contraponto, não, vamos voltar àquela velha ideia de que o Estado é o propulsor do crescimento. Vamos combinar que a gente já tentou isso algumas vezes no Brasil. Pelo menos tem que fazer um exame crítico para entender por que agora vai dar certo se deu errado antes. Deu errado várias vezes. Deu errado no regime militar, no governo Geisel, deu errado a partir de 2008, 2009. Quer dizer, em todos os casos, o que sobrou foram empresas ineficientes, obras de infraestrutura pela metade, mal feitas, um desperdício de recursos públicos e uma dívida pública maior. Mas, de novo, né, já estava na pauta que esse conflito existia, que essa divergência era latente ao governo. Então, nem andou uma agenda e, no momento da crise, aparece a outra. Pois é, o Marcos e Breno, né? E a discussão da reforma tributária, ela estava iniciando quando a pandemia chegou no Brasil. E aí, logicamente, todos os interesses passaram a atender a pandemia e todo o esforço, inclusive do legislativo, foi nessa direção. Mas já a previsão, quando terminar toda essa doença, que quando passar seus efeitos principais, o certo é que nós teremos um aumento do déficit público, aí fala-se em torno de 600
bilhões de reais e o aumento da dívida pública. E isso vai trazer a discussão, Breno, da reforma tributária num outro contexto diferente do início da pandemia, né? E aí talvez a reforma tributária ela precisará ser mais profunda ainda ou mais intensa ainda, dado que você incorporou aí um prejuízo muito maior. As pessoas ficaram, como o Marco Lisboa falou na coluna passada, todo mundo tem que reconhecer que ficou mais pobre, né, com essa pandemia. Então, assim, eu queria a tua avaliação, dentro da tua especialidade, que reforma tributária deverá ser reajustada, vamos dizer assim, a partir das propostas que estavam sendo encaminhadas para o Congresso, numa situação diferente agora que após a pandemia, nós teremos uma dívida pública maior, nós teremos um déficit público maior e uma situação fiscal do governo bem mais agravada. Antes de passar para o Breno, posso só fazer Claro, levantar uma bola para ele? vocês dois. Breno, só levantar uma bola para você. Porque eu acho que tem que separar duas coisas que acaba se confundindo. Uma coisa é o nível da carga. Tá? Essa é uma discussão mais fácil, mais simples. Olha, a carga vai ser tanto, aumenta a alíquota do imposto de renda na pessoa física, na jurídica, enfim. Esse é um debate mais simples. O meu receio mas o meu receio é que tem um debate anterior, que é muito mais profundo e que o Breno domina, né? Que é um debate muito mais sutil, muito mais complexo, e que é um debate associado ao nosso baixo crescimento. Flávio, quanto mais o país crescer, mais fácil vai ser pagar essa dívida. Né? Agora, o nosso sistema tributário hoje, independente da carga, ele joga contra a distribuição. Né? Qualquer que seja a carga que você ponha, nós temos um sistema tributário disfuncional que atrapalha a produção, atrapalha o investimento, induz o país a investir onde não fica mais rico. E tem uma sutileza por trás do sistema tributário que passa desapercebido no nosso debate. E aí, Breno, eu acho que talvez explicar um pouco essa complexidade que escapa às pessoas, né? Que ficam presas ao tema, não, é rico paga mais, não sei o quê, um pouquinho mais imposto de renda, menos imposto sobre consumo, e deixam passar batido um elefante de problemas que joga o país para trás. Perfeito. Bom, sou um advogado entre dois grandes economistas, então vou aqui me atrever a falar de distorções alocativas, que eu acho que é um pouco a bola que o Marcos está levantando. Nós temos um sistema tributário todo formatado com diversas falhas do ponto de vista econômico. Vocês estão me ouvindo bem, só para garantir? Tranquilo. Sim? Joia. Com diversas falhas, e essas falhas elas se retroalimentam e mantêm o sistema tal como está, porque determinados grupos de interesse não querem que que esse sistema tal como está posto seja modificado, obviamente. Então, o Marcos falou agora rapidamente, eu falo também um pouco sobre isso. Vamos imaginar, por exemplo, a tributação sobre o consumo hoje do ICMS, dos estados. A cobrança do ICMS é no destino e não na origem, no estado de origem, como acontece no mundo inteiro com um bom IVA. O que isso faz? Isso cria um incentivo... É o contrário, né? É o contrário, é cobrado na origem, não na origem. Desculpa, é o contrário, falei isso. Perfeito, obrigado, Marcos. Exatamente o oposto. No Brasil é cobrado na origem, diferentemente de se cobrar no destino, como acontece no mundo inteiro, em regimes de IVA. E o que isso faz? Isso permite que estados, por exemplo, concedam regimes especiais, incentivos fiscais, para que determinadas empresas se estabeleçam no seu território. Isso é um jogo de perde-perde. Todo mundo perde. O Estado perde receita, a empresa perde eficiência econômica e a sociedade como um todo perde crescimento econômico, que é um pouco o que o Marcos diz. Temos diversos exemplos de distorções alocativas no Brasil. Diversos. Então, você tem uma tributação extremamente gravosa sobre folha de salários, que dificulta a formalização do trabalho. Para se ter uma ideia de comparação, a nossa tributação sobre a folha varia entre 40% e 50% do valor do salário, e média OCDE é de aproximadamente 22%. E OCDE eu estou falando aqui de países da Europa, que tributam fortemente a folha de salários. E o que isso faz? Por exemplo, se você contrata uma pessoa física para realizar um serviço na sua empresa,
ou se você contrata esse mesmo serviço, mas por intermédio de uma pessoa jurídica, se contratar pela pessoa física, você paga até 50% do salário dela só de tributos, aí tem os encargos trabalhistas além disso, e se você contratar a pessoa jurídica, a tributação gira em torno de 15%. E depois, por intermédio dessa pessoa jurídica, a pessoa física recebe a receita do seu serviço isenta, porque a distribuição de lucros é isenta. Então, nós temos isso. O que isso faz? Isso induz a atividade econômica de alguma forma. Vocês me ensinam isso. Nós, advogados, nós, juristas do mundo do direito, temos dificuldade para entender que essas regras do jogo importam bastante para se entender o que vai acontecer com a economia. Durante o ano passado, por exemplo, Flávio, nós perdemos muito tempo. Nós tínhamos já a PEC 45 de 2019, proposta pelo deputado Baleia Rossi, com base num texto elaborado pelo Centro de Cidadania Fiscal, enfim, que eu acho que, não sei se depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas só para situar o ponto. O centro que tem o Bernardo Api, né, como um dos grandes comandantes do centro. Né? Exatamente. Nós já tínhamos essa PEC em andamento, nós tínhamos a PEC 110, que é do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que também propõe a criação de um imposto sobre bens e serviços ao modelo de um IVA. Essas duas propostas já em andamento, já apresentadas ao Congresso Nacional, e enquanto isso, no Poder Executivo, nós tínhamos uma discussão sobre a instituição de uma CPMF no Brasil, supostamente porque a CPMF teria capacidade de colher melhor a nova economia no Brasil, tributar de forma mais eficaz as operações digitais, por exemplo. E aí, que é o que a gente sempre olhou isso, e isso nos causava tanto incômodo, é que, em vez de olhar para as propostas colocadas no Congresso, reconhecer que o Congresso havia tido um protagonismo positivo para o país, tínhamos um poder executivo batendo cabeça, falando que CPMF era a melhor solução para resolver a desoneração de folha de salários, quando, olhando de novo para todo o laboratório que nós temos, as jurisdições comparadas no mundo inteiro, só um país adota um modelo de tributação como esse, de CPMF, com fins arrecadatórios, que é a Venezuela. Então, a gente perde muito tempo, a gente perde muita energia com tudo isso, com todas essas discussões muito centradas em vontade, né, em intenções, e falta de rigor científico, de análise de dados, de estudos empíricos, para entender se está dando certo, se aquela proposta já foi testada em outro lugar, se está dando certo aqui no Brasil, se pode dar certo aqui no Brasil. Então, a PEC, aí voltando para a ideia do pós-crise, eu acho que agora não é hora de fazer reforma. Agora, no momento de crise, em que as empresas estão fechadas, as famílias estão sem renda, o país está pensando em produzir dinheiro lato sensu para poder garantir auxílio emergencial aos mais vulneráveis, agora não é hora de falar em reforma tributária. A reforma tributária vem depois. E a reforma tributária é para destravar algumas dessas, para limpar algumas dessas distorções alocativas, para destravar o crescimento econômico. E aí sim, com o crescimento econômico, você nem precisa aumentar a carga tributária, porque você vai ter uma base muito maior de tributação. Um outro exemplo, rápido, Flávio, para não ficar me estendendo aqui, para a gente poder ouvir o Marcos também. Um outro exemplo de distorção alocativa que é muito claro, é muito evidente, é só você sair às ruas e percebê-las, por exemplo, nós optamos por ter tributação sobre serviços no Brasil diferente da tributação sobre consumo de bens. Diferentemente de 160 países, o Brasil optou por dar essa autonomia de tributação aos municípios e deu esse tributo, que é o Imposto sobre Serviços aos municípios. Imposto sobre Serviços, que é um tributo cumulativo, ou seja, não permite que o contribuinte tome créditos dos bens que ele adquiriu para realizar, para prestar aquele determinado serviço. E aí você tem uma situação, por exemplo, que é o ponto que eu queria contar, da indústria de construção civil. A indústria da construção civil, ela é caracterizada no Brasil
como uma altíssima agregadora de valor sobre o canteiro de obras. Ela agrega, onde está a agregação de valor? Em mão de obra e basicamente em mão de obra. Por quê? Porque quando ela vende o bem que ela fabrica, que é o imóvel, não incide o ICMS, não incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que seria um IVA lá fora. Mas quando ela adquire os materiais para construção, alvenaria, cimento, ferro, quando ela adquire todos eles, ela também não toma crédito, porque ela não tem que pagar na saída. Então, se ela optar por ser mais eficiente e adquirir produtos pré-fabricados, pré-moldados, para levantar um prédio de uma forma muito mais rápida, ela fica com um custo tributário no custo ela morre com o custo tributário, ela não consegue passá-lo adiante. Então, o que ela opta? Ela opta por modelos de produção muito mais ineficientes, com altíssima agregação de valor na mão de obra, no canteiro de obras, em vez de se desenvolver dessa forma. Então, uma reforma tributária como um IVA, um bom IVA, proposto na PEC 45, com algumas conformações ali propostas pela 110, conformações mais de ordem política, mas que vai ser necessário debater isso no Congresso, seria capaz de destravar várias dessas situações, dessas distorções econômicas causadas pela tributação no Brasil. Perfeito. Marcos, o Breno disse que não entendia de economia, né, Marcos? Você viu aí a aula que ele deu de economia, Marcos. Tem essa geração nova. Deixa eu só lhe perguntar uma coisa, Marcos, para a gente já ir fechando, né, o nosso domingo. E talvez, assim, com os pontos que o Breno muito bem colocou, deixa a gente com vontade de ter um programa, Marcos, só sobre a reforma tributária. Convidar outros especialistas para a gente debater esse tema, né? Convidar o Breno novamente, o Bernardo Api e outros especialistas para a gente discutir, até num programa mais longo, né, Marcos? Só sobre a discussão tributária, que talvez será com certeza o tema mais importante. Mas, Marcos, passando a palavra para ti, já para você fazer o fechamento, a conclusão aqui para os nossos que acompanham o nosso canal é que o sistema tributário importa para o crescimento econômico. O desenho do sistema tributário importa para o crescimento econômico. Isso. Eu queria que você falasse para não economistas também, viu, Marcos? A sua audiência está muito alta, viu? Dos domingos. Então, assim, as pessoas buscam, que eu consigo identificar aqui no meu canal, é que as pessoas buscam explicações para não economistas, entendeu, Marcos? Isso é uma coisa que a gente tem que. Às vezes acho que o conceito é fácil para a gente, mas para quem é leigo no assunto, às vezes tem dificuldade. Olha, primeiro lugar, o que a gente aprendeu do desenvolvimento econômico, quer dizer, a gente pode ter muita opinião, muito palpite, muita ideia, mas já desde os anos 90, né, que a economia se beneficia, pesquisa em economia, desenvolvimento econômico, se beneficia dessas imensas bases de dados, muito detalhadas, sobre cerca de uma centena de países, ao longo de mais de meio século, 70 anos. Né? Então você pode testar as diversas hipóteses. O que será que importa para crescimento? Né? Será que eu tenho uma ideia, tal coisa eu acho que é importante, isso explica porque um país cresceu mais ou menos. Bom, testa, vai para os dados, tem métodos estatísticos, você pode verificar se de fato a sua hipótese sobreviveu aos dados ou não. Muitas ideias boas não sobreviveram, pareciam atrativas, interessantes e não sobreviveram. O que acho que nos últimos, desde os anos 90, o que se consolidou? Né? Que surpreendentemente as regras do jogo importam. A maneira como a sociedade negocia conflitos, organiza a tributação, organiza a legislação trabalhista, organiza as regras que norteiam o mercado de crédito, o mercado de capitais, tudo isso é relevante para explicar por que alguns países crescem mais do que outros. Explica uma boa parte da diferença de renda dos países. Países que protegem empresas e setores ineficientes ficam mais pobres.
Né? Tem toda uma literatura dos últimos 15 anos sobre isso. O nome é má alocação de capital, né? Com microdados ao nível das empresas, né? Painéis com dados ao nível das empresas entre os países e analisando essa evolução. E o quanto que isso explica porque alguns países ficam pobres e outros deixam de ser pobres. Educação de qualidade importa, a gente sabe disso. Infraestrutura importa. Mas as regras em geral importam, em particular o sistema tributário. O nosso sistema tributário é tão disfuncional. Acho que Breno deu alguns exemplos aí, quer dizer, é um sistema tributário que induz, ele torna melhor na Constituição Civil você tentar fazer tudo no canteiro de obra, e por isso que os canteiros de obra do Brasil são como são, em vez de comprar materiais pré-prontos que teriam sido produzidos de forma mais eficiente, com maior escala, em outros lugares, simplesmente porque um é mais tributado que o outro. Então você faz um método muito mais arcaico, improdutivo, né, muito mais ineficiente, que resulta em imóveis mais caros, mas porque a tributação distorce a decisão de produção. Né? A gente tem uma ideia de um imposto sobre circulação de mercadoria. Você quer uma discussão bizantina sobre o que é mesmo uma circulação de mercadoria, para saber o que deve ser tributado ou não. O que é serviço e mercadoria? Um iPhone é um serviço ou uma mercadoria? É a tecnologia que importa ou é a parte da montagem cujo valor é muito baixo? Né? Mas, enfim, tributação importa sim. Né? O Brasil ficou meio isolado do resto do mundo, inventou com um regime tributário. E aqui a gente só tangenciou. Concordo com você, Flávio, talvez seja importante detalhar mais isso. Né? Mas um sistema tributário caótico e com regras e conceitos que não tem em outros países. A gente assiste aí advogados falando que não, porque o PIS e COFINS é um imposto sobre o valor adicionado. Não, não é. Né? Não é um imposto sobre a renda. Não, tudo bem, vocês inventando aqui no Brasil um conceito de renda jurídico que você não vai achar em outro lugar. Tudo bem. Né? Então, parece quase aquele discurso da teologia medieval, né? Que você fica discutindo nominalismo, né? aquelas polêmicas abstratas sem nenhuma contrapartida com a realidade. Infelizmente, esse virou o nosso direito tributário. E por isso o contencioso e o caos produtivo que ele induz. Por fim, Flávio, queria você estava comentando aí sobre o Breno e economia. Tem essa geração nova, e acho que por isso que o diálogo é importante. Acho que você está fazendo é tão meritório, Flávio, porque tem um diálogo importante entre o direito e as suas implicações sobre a realidade. Não é só sobre o caso particular. As normas importam para como o país vai se desenvolver. As normas importam, e muitas vezes normas muito sutis, para o grau de desigualdade. Não é um debate simplista, tira do rico e dá para o pobre. Às vezes você acha que está tirando do rico e dá para o pobre, e você está, na prática, tirando do pobre e dando para o rico. Você não sabe disso. Mas, inclusive, e muito da nossa tributação. Inclusive também para o comércio internacional, para as relações internacionais, né? Para tudo. Para a internacionalização das nossas empresas. As nossas empresas não conseguem se internacionalizar. Elas não conseguem produzir no exterior. O nosso sistema tributário é diferente. Exatamente. Né? E você vê, só para deixar um ponto, que a gente confunde no Brasil o tamanho da empresa com o tamanho do acionista. Eu posso ter uma empresa muito grande, muito rica, mas que o principal acionista, ou os principais acionistas, são fundos de pensão. Cujos pensionistas recebem 10 mil reais, 15 mil reais, 5 mil reais. E eu posso ter uma pequena empresa, cujo tem um único cotista, que é pequena no Brasil, 10 milhões de reais, e quase tudo é renda pessoal. Eu posso ter um grande história de advocacia, uma corretora disso, daquilo, né, uma prestadora de serviços, no lucro presumido. Alguém com mais de R$1 milhão de renda pagando 15% de imposto, alguém que é pensionista de um fundo de pensão que tem ações de um banco, e no Brasil os fundos de pensão são grandes acionistas de banco, mas que a sua renda, que é o seu quinhão no lucro do banco, vai ser tributada em 45%. Olha a distorção. Você acha que como o banco é grande e a empresa pequena é pequena, um é mais pobre que o outro. Nem sempre. Por isso que os países estão migrando para um regime de tributação, muitas vezes, essa é uma das razões, não só essa, mas reduzindo o imposto da pessoa jurídica e tributa na pessoa física, porque aí você garante justiça social também. Porque aí a pessoa jurídica, eu não sei se o acionista é grande ou pequeno, pode ser uma pessoa muito rica, pode ser uma pessoa de classe média, não sei,
né? Num mundo arrumado e desenvolvido, os fundos de pensão, o mercado de capitais funciona. Então, eu posso ter uma grande empresa com acionistas pequenos ou grande, eu não sei se ele é grande ou pequeno, tributa-se o lucro da pessoa jurídica em 15%, 18%, 19%. É assim que o mundo está indo. Esse é o deslocamento do mundo. E aí, quando a renda vai para a pessoa física, aí eu sei, não, essa pessoa é um pensionista de 10 mil reais, não vou tributar mais. Ah, não, aqui essa pessoa tem uma renda de R$ 1 milhão. Opa, aqui eu vou tributar mais. Mas o nosso sistema esconde isso com as suas distorções. Então, eu acho que só para elogiar a iniciativa aí da discussão tributária, e por fim falar que tem essa geração nova de advogados, e o Breno, acho que é dos grandes advogados da sua geração, Breno, a Vanessa Canado, e tem outros, né? E não só em direito tributário, em direito urbano, enfim, que eles não apenas dialogam com as demais áreas do conhecimento, como economia, como gestão do espaço urbano, mas eles também mergulham em estudar o que o resto do mundo faz. E as experiências, quais são as evidências. Isso traz um debate muito mais rico do que o nosso debate arcano de ficar citando grandes referências do passado, segundo fulano, segundo Beltrano, o conceito, né? É uma discussão muito mais pé no chão, que olha para a realidade e para as suas implicações, né? Eles fizeram agora, por exemplo, o Breno e a equipe fizeram um trabalho para levantar o que 43 países fizeram em termos tributários para lidar com a crise do coronavírus, do novo coronavírus. Olha que coisa fantástica. Temos aí todo disponível as planilhas, né, em termos de imposto de propriedade, de renda, de consumo. O que eles fizeram? Ninguém aumentou o tributo, tá? Só para deixar aqui. Marcos, mas o que eles fizeram? Olha que material rico. Marcos, esse gancho aí é espetacular para a gente fazer um programa só sobre esse documento. Não? O que você acha? Em breve. Eu acho que podia fazer uma discussão mais estruturada sobre alguns temas, esse impacto do direito sobre a economia e a experiência internacional. E aí tem essa garotada, né? Para a gente eles são quase nossos filhos, né, Flávio? Né? São muito jovens, mas que é um olhar completamente diferente da área. E eu tenho muita admiração pelo trabalho que eles estão fazendo. Pronto. Ô Marcos, então eu vou, se você me permite, eu vou passar a palavra final do nosso convidado, o Breno, né, e já fazer o convite para ele, não só para uma discussão, mas vamos agendar uma discussão sobre a reforma tributária, mas também eu fiquei muito interessado, como eu estou procurando investir muito de conversas sobre o Covid-19, quer dizer, nós temos um momento que a gente precisa entender bem todas as consequências, né, dessa pandemia, mas esse documento que você falou a respeito do Breno, esse estudo que ele fez de outros países, como é que os outros países trataram a questão tributária, né, nos tempos de Covid-19. Então, eu vou passar a palavra final para o Breno, para ele encerrar. Marcos, você permite, como nosso convidado, e já marcar aqui. Claro. Nós temos aqui dois temas colocados na mesa, um sobre a reforma tributária no Brasil, especificamente, né, e aqui a gente pode chamar outros campeões aqui do tema, mas também, Breno, eu queria também contigo a gente depois pensar dessa conversa mais específica sobre esse estudo que você está desenvolvendo. Inclusive, Marcos, não sei se você viu, eu conversei recentemente com Thomas Conde sobre um documento que ele está fazendo, um apanhado, um survey que ele fez sobre essa discussão do Covid-19 em vários países. Ele analisando tanto do ponto de vista comportamental, sanitário, mas econômico também. Ele juntou os três temas, ficou muito bacana o documento dele. Mas, Breno, passando a palavra para ti, para a gente já encerrar o nosso programa de domingo e já convidando quem acompanha o nosso canal para no próximo domingo, de novo, o Marcos vai. O Marcos diz o seguinte, que ele não consegue ter previsibilidade do que é que ele vai entregar no domingo seguinte, porque é tanta coisa que acontece durante a semana, que às vezes no sábado à noite ele está trocando o sábado à noite é exagero lá, mas eu acho que da sexta-feira à noite, às vezes você troca aí do que vai. Mas sábado, meio-dia, já aconteceu várias vezes. É complicado. Mas, Brenda, a palavra contigo para a gente encerrar e já encaminhar aí uma próxima discussão e já fica aqui nossos agradecimentos. Bom, Flávio, desculpa que eu estou aqui procurando, é isso mesmo. Bom, antes de mais nada, queria agradecer as palavras do Marcos. Enfim, eu saio de um domingo aqui super lisonjeado pela deferência. Assim, realmente, muito obrigado. Agora, queria dizer que
muito do que eu tenho aprendido, eu estou aprendendo lá na escola, estou aprendendo com pessoas como o Marcos, ouvindo economistas, assistindo o seu canal, Flávio, que eu acho que está realmente fantástico, realmente muito bom. Enfim, no contato com o Bernardo Api, com Isaías Coelho, são pessoas que realmente vão abrindo nossa cabeça. Nós fomos ensinados, o direito no Brasil tem melhorado muito, mas eu fui ensinado a desenvolver meus argumentos por meio de citações a grandes nomes, né, que é a grande crítica do Marcos, e não pela, como diz o Eurico, não pela autoridade do argumento, mas o argumento de autoridade, que é uma grande falha, né? Agora, eu queria puxar então aqui um gancho, já que aos domingos são os artigos do Marcos que são o gancho para os debates. Eu vou chamar a atenção para um artigo dele do dia 4 de novembro de 2018, na Folha, que é chamado O Direito Importa para o Desenvolvimento. E aqui fica, então, um convite para todos os ouvintes para lerem esse artigo, que ele é formidável, ele aponta esse diálogo entre direito e economia. Marcos, revisita esse artigo, Marcos. Tá bom, podemos fazer isso. Revisita esse artigo, que é um grande Vamos fazer essa discussão. É um grande gancho para discussão, porque, na verdade, muito bom. Nós discutimos isso aqui hoje, né? Na verdade. Sim. Né? Sim. Que nossa discussão foi essa. Então, eu agradeço ao Breno, agradeço ao Marcos, e vamos... Tenho aí uma agenda hoje, foi muito rico, porque você colocou vários temas na mesa que a gente possa discutir, né? E sempre, o meu filho de 12 anos, que ele diz assim, poxa, pai, o seu canal é tão legal, eu gosto tanto, estou aprendendo tanta economia no seu canal, mas tem um canal, e o senhor só tem 2.000 inscritos, e tem um canal de fulano que tem 1 milhão de inscritos, né? E vai ver lá o que é que ele tem, não fala nada, bobagem e tal. Você vê como as redes sociais, às vezes, as preferências, né, não são como a gente quer. Mas eu acho que se a gente conseguir, né, eu acho que o meu interesse aqui, e o Marcos está me ajudando muito, é levar a qualidade do debate para cá, certo? Se vai ter 2.000 inscritos ou 1 milhão, não me interessa, mas o importante é a gente ter condições de construir opiniões concretas, balizadas, com evidência, né, com teoria. Eu acho que essa é a nossa missão aqui, o nosso esforço que a gente está tentando desenvolver. Então, até o próximo domingo, vamos combinar, Breno, um evento, dois eventos que nós temos aí, Marcos, não é isso? A gente vai convidando aí, vai conversando durante a semana. E fica em casa, né? Todo mundo tem que ficar em casa.